Show. Isso, maravilha. Deixa eu só. Ver se está convertendo aqui. Tá. A Rafa já voltou. Esperar a galera voltando, né? Deixa eu aproveitar. Cara, tá meio esquisito. Tá convertendo. Agora sim. Esperar a moçada voltar. Temos algumas que já voltaram, né? Estou vendo aqui. Já mais um tempinho. O povo entrando. Vou mandar uma mensagenzinha aqui. Aqui, botei a mensagem aqui lá agora. Tínhamos os 9 aqui participando. Temos 5. Vamos ver se a galera participa. Aguardando. Não foi dado na reunião, no link da reunião passada, essa explicação com o demonstrativo aquele.
crase depois da preposição até, eu faço mais uma ressalva, né? Se a preposição até vier seguida de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Então, é um caso de facultativo, como eu havia falado. Chegou até a muralha, eu posso usar ou não. Como observação lá na obrigatoriedade do uso antes de horas, do até, né, antes de ser facultativo, após, antes de horas, não é só na questão das horas, tá? Sempre no uso da palavra até e seguido uma palavra feminina. É algo facultativo também. Seguindo o fluxo. Crase antes do que, da palavra que, né? Isso é um outro problema, porque a gente bate um papo, a gente inicia falando, as gramáticas nos faz colocar que não usa crase antes do pronome de uma maneira geral, e a gente acaba vendo um monte de exceção para isso, né? Mas é assim que funciona. Em geral, não vai ocorrer crase antes do que. Geral não usa. Esta é a cena a que me referi. Mesmo aqui, esse referir, ele exige a preposição enquanto regência. Se eu tivesse qual aqui, esta é a cena a qual me referi, nós teríamos acento grave. Nós já vimos o qual é aqui. Eita, o qual aqui, não é isso? Então, muito bem. Alguém está com o áudio aí, por favor. Obrigado. Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição com pronome demonstrativo a, equivale àquela. Lá no início eu falei que tinha o pronome demonstrativo a, que poderia. Então, ele tá sendo utilizado, na verdade, num pronome demonstrativo. Só que esse pronome ele veio antes do que. Então, você, na verdade, não está acentuando antes do que. É porque ele funciona como um pronome demonstrativo. E aí você vai observar que ele equivale a aquela. Para empregar corretamente a crase antes do que convém, pautar-se no artifício. Se com antecedente masculino ao que, aos que, é sinal que ocorrerá o a que com acento grave, o famoso ao antes. Houve um palpite anterior ao que você deu, houve uma sugestão anterior a que você deu. Se com antecedente masculino ocorrer a que, no feminino não ocorre. Tem que sempre ser o ao. Não gostei do filme a que você se referia. Não gostei da peça a que se referia. Tá? Então, esse aí é o uso do que. Não é muito comum, via de regra, não se usa antes do que, mas nós temos esse caso específico aqui. O mesmo fenômeno da crase, preposição a mais demonstrativo a, que ocorre antes do que, pode ocorrer antes do de. Meu palpite é igual ao de todos. Se meu palpite é igual ao de todos, minha opinião, palpite é masculino, o palpite, correto? Opinião é feminino, minha opinião é igual a, com acento grave, ocorreu crase, de todos. É um caso bem específico, pois nós temos a preposição de ocorrendo aqui. Então, é a mesma questão. Só que aqui eu estou usando o pronome demonstrativo. Tá? Então, por isso, está havendo essa contração. Tem alguém no bate-papo aqui? Ô, Gabriel, boa noite. Minha opinião é igual a de todos. Então, muito cuidado com essas observações. Esse vídeo está aí. Eu vou enviar para vocês essa aula, esse slide. Então, vocês olhem com calma e carinho e, porventura, tiverem dúvidas, não se furtem. Me enviem essas dúvidas, por favor. E aí, só para ter uma diferença, porque às vezes a gente fala de crase, e na hora
o aluno dá mole porque não se ligou que ali esse A é com H e com acento, porque é do verbo haver, e que o A que está se referindo ali é uma indicação de futuro, não tem nada a ver com as questões aí de crase. Nas impressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia da preposição com o A do verbo haver. Para evitar enganos, basta lembrar que a preposição vai indicar tempo futuro, aquele que será a ser transcorrido. E o A, com H e acento, do verbo haver, indica tempo passado que já foi transcorrido. Exemplo, daqui a pouco terminaremos a aula. É uma ação futura, daqui a pouco terminaremos a aula. Há pouco recebi o seu recado. Há pouco tempo atrás, né, recebi o seu recado. Então, não confunde isso, porque a gente tem questões que vão envolver crase, que vão também colocar o A com acento e H, né, H do verbo haver, e o A, preposição para futuro, e a gente pode confundir isso tudo. Ok? Cuidado com isso. Então, a gente fecha aqui. A gente viu aí tudo que a gente poderia falar sobre crase. Tá? Então, vejam com calma, vou mandar para vocês também uma folha com um monte de questão de crase. Eu não posso minimizar o Zoom quando estiver gravando. Ah, que bacana isso. Eu ia mandar a semana passada, acabei não mandando porque foi muita coisa, mas eu tenho umas questões de Enem para a gente resolver também. Tá? E tem as questões sobre arcadismo. Eu vou corrigir com vocês agora as questões sobre arcadismo. Deixa eu achar aqui. Aqui. Não é isso? Eu mandei essa folhinha de arcadismo para vocês. Tem um resuminho bacana. E nela nós temos questões. Então, o arcadismo é um período que vem logo após o barroco, também chamado de setecentismo, porque vai do século XVIII lá para os anos de 1700. Assim como nós vimos o quinhentismo, porque era de 1500, o setecentismo por conta disso. Mas é raro nós ouvirmos setecentismo como chamamento, e sim como arcadismo. No Brasil, o arcadismo teve como marco inicial obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e, ademais, a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica. Tudo isso nós vimos. Vale lembrar que o nome dessa escola literária provém das Arcádias, que era uma sociedade literária da época, remete a Roma, a Grécia e vai por aí afora. Contexto histórico era a época do iluminismo na Europa, da Revolução Francesa, da independência das 13 colônias da América do Norte. E essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa, libertar, igualdade e fraternidade, que nasceram da filosofia francesa, chegaram ao Brasil inspirando a Conferência Brasileira. Se vocês olharem a bandeira da França, ela tem 3 cores. Eu não vou lembrar da ordem agora, vermelho, azul e branco, mas cada uma representa os 3 ideais: liberdade, igualdade, fraternidade. E olha que interessante, né? Como isso influenciou a Inconfidência Mineira, como isso influencia a Revolução Francesa, ela influencia Minas Gerais naquela época. Se você pegar a bandeira de Minas, tem algum mineiro aí? Se tiver algum mineiro, se manifesta. Eu sou mineiro. Mas se não tiver, não tem problema. Eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento a bandeira de Minas. Ela é branca e tem um triângulo vermelho. E ela tem 3 palavras. Libertas quaesera também. Libertas quaesera também, que é uma expressão latina, em latim, e quer dizer liberdade ainda que tardia. Ou seja, a liberdade virá mesmo que seja tarde, mas em algum momento nós conseguiremos a liberdade. Tudo a ver, 3 palavras, formar tudo a ver com a questão da Revolução Francesa, a bandeira mineira, até porque o centro nervoso do país naquele momento era Minas Gerais e aquele fervor pela independência que só ocorreria em 1822. Importante observar que o arcadismo brasileiro passa a ter características mais próprias, diferenciando da literatura europeia. Sendo assim, a literatura brasileira passa a ter mais identidade, passa a andar mais com as próprias pernas e ter mais autonomia.
A gente tem a literatura barroca anterior, que é muito europeia, e o arcadismo ainda com uma presença europeia grande nos seus escritos, mas começando a valorizar até um pouquinho mais de autonomia. Estou rapidinho batendo bola para que a gente possa resolver as questões rapidinho, né? Dá uma relembrada para a gente já resolver as questões. As características básicas do arcadismo: exaltação da natureza, né? Aí esse bucolismo, essa questão da paisagem, né? Da natureza, valorização do cotidiano, das coisas simples, pastoril do campo, o bucolismo, crítica à vida nos centros urbanos. Lembra que eu falei disso, que era uma grande hipocrisia, né? Dos escritores ácaros, todos eram abastados, tinham grande, moravam nos grandes centros urbanos, mas enfim. Modelo clássico, porque volta lá ao Renascimento, as questões greco-latinas. A linguagem era simples. Ah, Cláudio, mas eu li o poema, né, Maria de Dirceu lá, nossa, achei a linguagem complexa. Não é complexa. Para a época, aquela linguagem era simples. Como o texto é de 1700 e Maria Fumaça, você tem muito arcadismo, né? Você tem muito arcadismo, óbvio. Você tem muito arcaísmos, ou seja, palavras que a gente já não usa há muito tempo. Então você se depara com um vocabulário que parece sofisticado, porque são palavras que a gente não usa mais, mas à época era uma linguagem simples, tá? A utilização de pseudônimos, todos os artistas daquela época usavam pseudônimos, eu vou mostrar a vocês. Os textos eram objetivos, os temas eram simples: amor, vida, casamento, paisagem. Algumas dessas, perdão, um desses termos em latim eu já havia passado: fugere urbem, que é o fugir da cidade, inutila truncar, que é o cortar o inútil, aurea mediocritas, que é a mediocridade da áurea, vida comum, locus amoenos, que é o refúgio ameno e agradável. Os termos em latim. Latim, né? Retomando o modelo clássico. Alguns autores principais: o Cláudio Manuel da Costa, que era chamado de o apelido era Glauceste Saturnio. Como eu falei na aula anterior, ele é um cara em que fundamental pela questão de obras poéticas, né? Obras poéticas, né? O nome da obra é Obras Poéticas, ela marca o início do arcadismo no Brasil. Então tem um valor, um marco inicial muito grande, né? Além da poesia épica, Vila Rica, que diz respeito às descobertas das minas, fundação da cidade de Minas Rica, de Vila Rica, etc. e etc. Talvez um dos principais, Tomás Antônio Gonzaga, o famoso Dirceu, tanto que Marília, a grande obra Poesia Lírica, que é Marília de Dirceu, ele seria o Dirceu, Marília Gravada. Poesia de transição do arcadismo e o romantismo. A mulher Marília é descrita de uma forma mais emotiva, espontânea, humana e real, comparada a Nise, de Cláudio Manuel. O tema do distanciamento da mulher amada e do sofrimento em virtude disso é encarado de uma forma mais real. Ou seja, mais à frente, o romantismo vai usar muito a mulher idealizada, não essa mulher humana e real que o arcadismo prega. Poesia satírica, cartas chilenas, enfim. E as obras baseadas em pseudônimos, né? Usavam baseados em pseudônimos. Luiz da Cunha era Fanfarrão Minésio, Mineiras, enfim, mais para a gente examinar. O Basílio da Gama, que tem a poesia épica, tinha como apelido Termindo Cipílio, poesia épica uruguai, não copia o modelo clássico de Camões. A gente entende que naquele momento a grande inspiração para esses caras era o poeta lusitano português Camões. Então, mas ele não copia o modelo, então ele não tem estrofação, verso branco, enfim. Característica temática é visto o índio como um herói moral, pois ele é manipulado pelo jesuíta. Então, tem um caráter anti-jesuitismo. José de Santa Cruz é o Caramuru. E aí ele já vai seguir autores portugueses que merecem Francisco José Freire. Outros escritores brasileiros de destaque: Inácio José de Alvarenga Peixoto, Silvio Alvarenga. Apesar de ser um poeta nascido em Portugal, a cidade de Marília, no Paraná, recebe esse nome em homenagem ao escritor Tomás Antônio Gonzaga. Muito bem. Curiosidades.
Exercício de aprendizagem. Então, agora vamos às questões que se referem ao arcadismo. Número 1, assinale o que não se refere ao arcadismo. Então, das 5 opções, uma não se refere. Ele ocorre na época do Iluminismo, século XVIII, racionalismo, clareza e simplicidade? Sim. Ele volta aos princípios clássicos greco-romanos e renascentistas? Sim. A ornamentação estilística, predomínio de ordem inversa, excesso de figuras? Não, porque ele prega uma linguagem o quê? Simples, objetiva. Se é simples e objetiva, eu não posso usar a ordem inversa e figuras de linguagem. Quem vai gostar muito disso é o parnasianismo, que vai fazer uma confusão e nos vai dificultar muito o entendimento do que está sendo escrito. É exatamente o oposto do arcadismo nesse conceito de linguagem, que é um exemplo bem parnasiano, nosso hino nacional brasileiro. Como ele é difícil, ele é todo inverso, com vocabulário sofisticado. Daí a dificuldade de nós entendermos. Né? Eu posso dizer que grande parte dos brasileiros, uma maioria mesmo, não sabe o que está cantando. Pastoralismo, bucolismo, suaves idílios campestres faz parte e apoia-se em temas clássicos e tem como lema inútil a truncar, corta o que é inútil. A gente viu agora há pouco esse termo, sim. Ele realmente segue isso. Vamos ler um trechinho do poema abaixo, que é, obviamente, como nós estamos vendo ali, já começa com Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, expressões grosseiro, dos frios gelados, dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. O texto em traços e caracteriza o período literal a pertence, sim, que é o arcadismo, uma qualidade patente nessa estrofe, e a gente vê dentro de um contexto que fica muito fácil, né? Bucolismo, misticismo, nacionalismo, regionalismo, indianismo, a gente consegue perceber facilmente o bucolismo, né? Pela coisa simples lá, pelo campo, ele fala do gado, fala dessas coisas, né? Que vê ali o bucolismo, né? Legume, fruta, azeite, o casal, né? Aquela coisa bem simples, é um prazer pelo simplório, que era hipócrita, né? Porque ele viveu na grande cidade com todas as regalias. Considere as afirmativas, desculpa, sobre barroco e arcadismo. Considere as afirmativas sobre barroco e o arcadismo. Simplificação da língua literária em ordem direta, imitação dos antigos gregos romanos? Sim, isso eu percebo. Né? Está perceptível. Confirma as afirmativas, quer dizer, ela tem que ser características dos dois. Vamos ver essa questão. Eu estou fazendo agora com vocês, tá? Valorização dos sentidos, imaginação exaltada, emprego de vocábulos raros. Raros, não. Isso aí a gente não encontra nem no barroco, nem no arcadismo. Valorização de sentidos, isso é característica, são escolas que virão ainda, né? Simbolismo, não cabe. Vida campestre idealizada, com verdadeiro estado de poesia, clareza de harmonia, sim. Eu vejo isso no arcadismo. Então, 1 e 3 eu tô 1 e 3 aqui é a letra D, né? Então, para isso, a número 2, a 4 e a 5 não podem fazer. Emprego frequente de trocadilhos e perífrases, malabarismo verbais, oratório, está longe de qualquer uma dessas duas. Sugestões de luz, cor, som, não. Isso aqui é antes da Ana, não. Sugestões de luz, cor, som, isso é totalmente do simbolismo. Antítese entre vida e morte, ok. Espírito cristão antiterreno, podemos dizer que em algum momento sim. Mas esse início aqui está completamente equivocado. Se não tivesse isso aqui, a gente poderia dizer que seria uma característica barroca. Mas sugestão de luz, cor e som, não. Então, realmente, letra D como resposta. O arcadismo, didaticamente, inicia-se no Brasil em 1868. Desculpa.
em 1768. Por quê? Com a fundação da Arcádia Lusitana, com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa em Lisboa e pela fundação da Arcádia Uliciponense, nunca ouvi falar nisso, com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa, que são obras poéticas, e pela fundação da Arcádia Ultramarina. Olha que bonitinho. Isso aí. Exatamente por isso que inicia-se o arcadismo. Pela vinda da família real ao Brasil, não, só 1808, nenhuma das anteriores. Você está certinho. Qual dessas afirmações não caracterizava a poesia arcádica realizada no Brasil no século XVIII? Qual dessas características? Vamos lá. Procurava descrever uma atmosfera chamada locus amenos, né? Lugares amenos, sim, por que não? A poesia seguiu o lema de cortar o inútil, já vimos uma questão sobre isso, correto? As amadas eram ninfas, lembrando a mitologia greco-romana, sim. Há essa evocação do clássico, do greco e do romano. As poesias da época não se expressavam o gênero épico. Os poetas da época não se expressavam no gênero épico. Não. Não caracterizava a poesia arcaica, não. Eles faziam gênero épico, sim. Eles faziam gênero épico, sim. Os poetas da época não se expressavam no gênero épico. Sim, nós temos as epopeias, o próprio Caramuru. Diversos poemas foram dedicados a reis e rainhas e tinham objetivo político. Tinha objetivo político, para dar confidência, essa aqui mesmo. Os poetas da época não se expressavam no gênero épico. Isso está errado. Eles se expressavam sim. Os autores árcticos brasileiros apresentavam uma obra divorciada das necessidades brasileiras na segunda metade do século XVIII. Como processo da defesa da liderança do público, tais letrados criam necessidades brasileiras, tá? Poemas de profundo subjetismo, não. Contos regionais de mineração, não. A dialética, as academias, a literatura romântica, não. Divorciada das necessidades brasileiras na segunda metade do século, com o processo de defesa da liderança do público, tais letrados criam as academias, né? Até a cadeira em que eles vão discutir os temas e tal. A própria Inconfidência é uma forma de academia. Marília de Dirceu, famosa obra arcádica brasileira inspirada em Maria Doroteia de Seixas Brandão, foi escrita por quem escreveu Maria de Dirceu? Tomás Antônio Gonzaga, auto-intitulado Dirceu. Era a alcunha dele. Muito bem. Sobre o arcadismo no Brasil, podemos afirmar que... Só um pouquinho, produzir obras de estilo rebuscado, mas o rebuscado já quebra, né? Ele falou que ele vai pela simplicidade. Não apresentou novidade, sendo mera imitação do que se fazia na Europa. Não, ele traz novidade. Ele, inclusive, começa a ficar um pouquinho independente, né, das coisas feitas na Europa. Ainda muito dependente, mas começa. Então, não é uma mera imitação, é muito forte. Além das características europeias, desenvolveu temas ligados à realidade brasileira, sendo importante para o desenvolvimento da literatura nacional. Gostei disso. Apresenta já completa ruptura, não, completa ruptura foi o que eu acabei de falar. Com a literatura europeia, não. Não, 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 não. Então, eu já vou para essa aqui mesmo. Presente, sobretudo, em obras de autores mineiros, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Varenga, Basílio da Gama, tá. Caracteriza como expressão da angústia metafísica e religiosa dos poetas, não. Até aqui é muito bem, né? Os poetas são realmente árcades, mineiros. Agora, essa angústia metafísica e religiosa, isso é uma característica muito forte, sobretudo religiosa, da geração anterior, que era o barroco. Realmente, vamos de letra D. Os autores de Vila Rica, Caramuru
e Uruguai foram Cláudio Manuel da Costa, Caramuru, Santa Rita, Jabotão não, Santa Rita Durão e José Basílio da Gama, né? São os 3 autores, respectivamente. Se você conferir, é só olhar no resuminho ali em cima, é só olhar o resuminho ali em cima que você vai responder essa, né? Eu não estou olhando o resuminho, que é covardia. Né? Todos os autores abaixo relacionados pertencem à Escola Mineira do Arcadismo, exceto, e aí? José Basílio da Gama, sim. Eusébio de Matos, não. Manuel Inácio da Silva Varenga, sim. Menos famoso, mas sim. Tomás Antônio Gonzaga, sim. Frei José de Santa Rita Durão. Esse nome é interessante, claro. Qualquer coisa confere no resuminho que está lá. Os 4 nomes aí estarão presentes, menos o de Eusébio de Matos. Deu um tiltzinho aqui. Questão 11. O arcadismo brasileiro originou-se e teve maior expressão em onde? Rio, Minas, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Falou-se tanto de Minas, né? Confidência Mineira, Minas, Vila Rica, nossa. Tanto Minas, essa questão é bem simplesinha. Eu acho que a última questão sobre arcadismo procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista, rompida pelo período de contra-reforma protestante. O poeta dessa corrente literária baseia nos preceitos do iluminismo, movimento filosófico de bases racionalistas e antirreligiosas. Estamos falando, se as questões são acerca de arcadismo, essa aqui até é covardia, né? Muito bem. Questões de arcadismo resolvidas. Não é isso? E aí eu tenho umas questões aqui do Enem que eu quero mostrar para vocês. Só que está faltando... Deixa eu ver uma coisa aqui. Está faltando tão pouco tempo aqui. Eu estou pensando em fechar essa aqui agora. Faltam 6 minutos para a gente terminar essa aqui. Ou seja, eu vou abrir ali, vou mostrar uma questão e vai encerrar a nossa reunião. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu encerro essa agora. Encerro essa, pá, e a gente parte para o terceiro e último link, tá? Que aí não haverá interrupção da nossa